AudioJungle. Obrigado, Romeu. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco do que a gente faz no dia a dia, de onde a gente vai trabalhando, tá? Pessoal, eu vou falar aqui um pouco hoje com vocês sobre alguns projetos que eu tenho trabalhado. São projetos que nascem dentro da academia, né? A gente começa a dar um passo, se envolver com indústria, né? Se envolver com outras áreas, para a gente poder, de alguma forma, tentar gerar valor. Aliás, se a gente não gerar valor, não importa o que a gente está fazendo. É técnica por técnica. Certamente vocês estão trabalhando em empresas, né? A maioria aí deve ter trabalhar em projetos. Se vocês não gerarem valor, não adianta de nada o que vocês estão fazendo lá, né? Tudo bem que a gente tem outras áreas que a gente até poderia trabalhar, gerando, às vezes, valores mais humanizados do que financeiros e técnicos. Mas aqui nós vamos fazer uma viagem aqui, né? Onde eu vou poder mostrar para vocês algum desses projetos. E aqui, essencialmente, eu fiz um panorama aqui de alguns trabalhos, né? Como, por exemplo, a parte de análise de dados de voos, né? Uma parte que envolve visualização, data visualization, mas também envolve a parte de poder, além de descrever os dados, poder falar, e agora, o que eu posso fazer com isso? Né? E se? Perguntas desse tipo a gente vai começar a explorar aqui também, né? Vocês vão observar algumas palavrinhas aqui que é muito comum para quem está trabalhando com ciência de dados, como ETL, construção de modelos, né, visualização de dados, processamento Big Data, né, mineração de dados e assim por diante. Só que eu vou trazer uma coisa aqui que é da área de inteligência artificial, mas não necessariamente é tão comum hoje quando a gente fala de análise de dados. Mas eu acredito que é um dos próximos passos que deve explodir, né, dentro da inteligência artificial, aliando a dados, que é juntar a simulação computacional, né, juntamente com a parte de análise de dados. Porque quando a gente está falando em técnicas de descrição, por exemplo, você utilizou uma técnica de clusterização, você está descrevendo o que tem. Quando você usa um modelo preditivo, você está usando um modelo geralmente relativamente simples, né, a partir de algumas entradas você estima o futuro. Só que alguns cenários eles chegam a ser tão complexos que um modelo de predição ele não seria suficiente, né? Um modelo matemático como a gente conhece hoje. Então, um modelo de simulação, onde eu começo a trazer e compor o cenário com vários elementos, e eu dou vida para isso, consegue me dar noções de predições mais avançadas e mais sofisticadas. Tá? Então, vou mostrar sobre isso também. Né? Vou falar ainda de dois trabalhos que são derivações desse trabalho aqui, como uso de redes neurais para data infilling, né? Completar dados usando técnicas de machine learning, simulação de impactos de vento também em aeronave, como que a gente pode visualizar esse cenário. Minha formação, basicamente, é a área de computação, sistemas de informação, né? Mas eu fiz o meu doutorado numa área aplicada. Então, o meu doutorado foi na área de engenharia aeroespacial, onde eu pude aplicar parte desse conhecimento, né, ajudando a entender ou a melhorar algumas questões no setor aeroespacial. Tá bom? Bom, então, só para vocês terem uma ideia, que cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, mundialmente falando, a gente tem aí um crescimento estimado de 2% do número de voos ao ano no mundo inteiro. Isso traz impactos. Que tipo de impacto? Você começa a aumentar o número de voos, né, você tem impacto de infraestrutura. Será que os aeroportos crescem nessa mesma proporção? Será que o número de, vamos dizer assim, né, de níveis de separação no meu espaço aéreo crescem na mesma proporção? Certamente não. Tá? Os aviões, eles, diferentemente dos helicópteros, eles têm rotas pré-estabelecidas pelas entidades controladoras do espaço aéreo. Então, se eu cresço o número de usuários, né, de alguma forma eu tenho que começar a dar resposta para conseguir comportar esse crescimento, que vai para além, né, muitas vezes, da capacidade de uma companhia aérea ou mesmo de todo um sistema de tráfego aéreo. Tá? Nos Estados Unidos, isso é crescente, né, na Europa, no Brasil. No Brasil, a gente está passando ainda por uma crise financeira que limita um pouco esse crescimento, né, mas ele é constante praticamente. Tá? Se a gente olhar uma análise aqui de algumas companhias aéreas e os seus custos de operação, o que vocês vão perceber? Aqui, no caso, nós estamos falando do custo de combustível dessas companhias.
nós temos aí mais ou menos entre 30%, 40%, dependendo da companhia aérea, até 50% do custo está vinculado a combustível. Quando você compra um bilhete aéreo, Belo Horizonte para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, aquele bilhete, sei lá, custa R$400, R$500. Você pode imaginar aí que mais ou menos R$200 é só de gasolina, só de combustível de aeronave. Tá? Então, observem que qualquer modificação, qualquer influência que a gente tiver nesse parâmetro por si só, já vai representar um ganho muito grande. O que seria economizar, por exemplo, 1% do consumo de combustível de uma companhia aérea? Em 5 anos, dá mais de 100 milhões de dólares. Tá? Então, isso, de fato, traz um impacto em escala no mundo inteiro. E não só uma questão de custo, tem uma questão também de meio ambiente. Tá? A queima de combustível fóssil libera uma série de gases que são nocivas, né, ao ambiente. Tá certo? E aqui a gente tem uma outra variação, que é o seguinte. Esse gráfico está pequenininho aqui, mas eu posso mostrar para vocês de uma forma geral. Ele mostra o preço do galão de combustível ao longo do tempo. Então, o que a gente observa ali por volta dos anos 2000? Ele começa a crescer, né? Depois tem uma queda, mas daí em diante, 2010 em diante, ele permanece alto. Tá? Provavelmente porque a gente tem um cartel mundial, né, o OPEP, que controla o preço dos combustíveis, que se junta e estabelece isso. Mas isso também tem a ver com a própria escassez, demanda, produção, necessidade, né, de cada país. Mas o fato é que, aumentando esse preço, isso afeta diretamente no custo de transporte aéreo. E uma última informação, né, nessa contextualização que nós temos. O lucro de uma companhia aérea ele é baixo. E eu ainda vou além. A companhia aérea foi feita para quebrar. Isso aqui ilustra o percentual de lucro de vários segmentos da economia. Aqui, no caso, pegamos, né, ações americanas, de empresas americanas, e comparamos com o SP500. O SP500 está aqui no meio, olha só. As 500 empresas mais negociadas na Bolsa dos Estados Unidos têm um lucro médio de 9% ao ano. Olha a companhia aérea, 4,5%. Fabricante de avião, 6%. Apple, 21%. Né? Quem tem iPhone aí está colaborando com essa barrinha aqui. Ó. Tá? Por que a companhia aérea ela tem a lucratividade baixa? Né? Ela, na verdade, ela tem uma operação tão complexa, né, e que muitas vezes é pressionada por entidades, por questões governamentais, pela própria concorrência, que dificulta você conseguir subir muito. Né? Engraçado que no começo dos anos 50, né, teve uma febre entre os investidores que eles acharam assim, o futuro vai ser aviação. Né? E aí todo mundo foi lá, começou a comprar ações de companhias aéreas, só que aí começaram a surgir várias pelo mundo. Então o que aconteceu ali naquele momento? Na verdade, não foram um tipo de ações que mais se valorizaram ao longo do tempo. Então muita gente acabou ficando frustrada nesse setor. Será que o mesmo está acontecendo na área de tecnologia, vamos dizer assim? Apple, Google, Microsoft, né? São todas consideradas blue chip, estão todas aqui na frente. A gente não sabe. Né? Isso depende de entrar novos players no mercado. Não sei se é mais fácil nascer uma Google ou uma companhia aérea. Tudo indica, né? Uma companhia aérea é mais difícil, é mais fácil nascer, tá? Ou pelo menos se perpetuar num modelo consolidado. E aí, essas empresas, como que elas têm feito para poder operar de forma mais eficiente? Que tipo de estratégia que elas fazem, buscando reduzir custo? Né? Então, operar de uma forma mais eficiente para se tornar mais competitiva. Reduzir custo, obviamente. Né? Será que eu preciso, né, servir almoço dentro do avião para todo mundo? Não é mesmo? Então, as empresas elas tentam reduzir custo, elas tentam também, um outro problema que elas têm, minimizar atraso. Por que atraso de voo custa caro? Porque se você atrasa, sei lá, 10 minutos, você pode perder uma conexão. E se a pessoa tiver que ficar no aeroporto por mais de 4 horas, ela já pode pedir o dinheiro de volta, você já tem que oferecer refeição, se isso passar de 8 horas, você tem que oferecer o quê? Hospedagem, você tem que dar uma série de suporte. Então, isso fica caro. Está vendo porque a companhia aérea quebra? Todo mundo aqui já ouviu falar de alguma companhia aérea que já fechou. Né? Há pouco tempo atrás tinha a Webjet, né? Foi comprada pela Gol, e a coisa vai caminhando nesse sentido. Agora, existem algumas métricas para a gente poder medir esse custo operacional de um voo, por exemplo. A Boeing criou um dos parâmetros chamado Cost Index.
Tá? Geralmente, custo por quilômetro voado. Quanto custa um quilômetro? 1 quilo por 1 quilômetro gasta quanto de combustível? Né? Então, minha mala no meu avião, será que ela influencia no preço da passagem aérea? Influencia. E muitos acreditam que no futuro, né, hoje já temos toda uma restrição quanto à bagagem, não é isso? Você tem que pagar. Talvez no futuro eles vão cobrar por peso da pessoa, né? Porque está tudo diretamente relacionado. Não sei, né? Estou especulando assim, de uma forma mais extremamente neoliberal, né? Seria uma tendência natural das coisas. Tá? Número de atrasos, cancelamentos, previsibilidade, são todas métricas de eficiência, né, que uma companhia aérea geralmente ela procura. E o futuro, né, ele já começou. Nos Estados Unidos tem um projeto chamado NextGen, já tem alguns anos. Na Europa, um projeto chamado Caesar, que é da Eurocontrol, que eles visam começar a implementar ou regulamentar algumas ações para que você consiga melhorar a escalabilidade, segurança, diminuir tempo, né, e assim por diante. Então, por exemplo, melhoria no controle do espaço aéreo. Será que uma máquina seria capaz de fazer algum tipo de decisão de controle de espaço aéreo melhor do que um ser humano? O dia que isso for possível, certamente vai haver essa substituição. Né? Ou ainda, será que, à medida que algum voo ele é atrasado, né, um aeroporto está congestionado, existe um protocolo, um algoritmo para poder controlar o congestionamento? Então, são projetos que acontecem dentro do NextGen, né, e um que chama muito a atenção, que até a parte que eu vou trazer aqui como motivação forte para esse trabalho, é o conceito de free flight, de voo livre. Imagina-se que no futuro, né, os aviões vão poder voar de maneira livre, quase como um drone, um helicóptero, sem precisar permissão de controle aéreo. Por que isso não acontece hoje? Obviamente por uma questão de segurança. Alguns devem lembrar aí do voo, né, da Gol sobre a Amazônia, né, um Legacy passou ali, cortou o avião e ele caiu. Houve invasão do espaço aéreo. Agora, se isso for controlado por algoritmos, será que é mais seguro? Uma aeronave avisa para a outra, opa, estou vindo a tal altitude, abaixa aí. Né? Então, essa é uma tendência, esse tipo de projeto está dentro desse contexto mais global, só que ainda é um assunto muito controverso dentro da aviação. Né? Mas a aviação tem isso como, lá na frente, vamos esperar. Vocês já devem ter percebido que a área de aviação é uma das áreas mais late adopter, né? Adotam as coisas mais tardiamente. Por exemplo, celular, até hoje não pode usar celular, ligar, né? Dependendo da companhia aérea dentro do avião. Então, por quê? Porque tem uma série de segurança, protocolo, né, que você tem que esperar. Quando você perde um pacote de dados numa rede de transmissão Wi-Fi, o seu roteador retransmite. Agora, o mesmo algoritmo no controle de voo, se cair um pacote em um avião, ele não vai retransmitir. É muito provável que esse roteador, né, ele saia do ar e seja proibido de operar. Então, olha, né, a sensibilidade disso. E eu até acredito que no modelo de veículo autônomo também tem essa sensibilidade. A gente só não percebeu ainda. Se isso começar a dar problema, vamos suspender, né, até resolver. Mais recente, né, vocês viram um avião que está dando um problema aí no software dele? É o Max 7, não é isso? 737. Estamos falando, inclusive, que a Boeing deve sofrer pesadamente, quem sabe até fechar daqui a pouco, só por causa disso. Por causa de um modelo de aeronave. Né? Mas isso a gente vai acompanhar ainda. Tá bom? Bom, então, quais alternativas que nós temos, até mesmo do ponto de vista, né, científico, para poder falar disso? Tá? Então, tem uma série de trabalhos existentes, né, tentando otimizar operações de voos, na parte de despacho de voo, né, autorização, tempo de, né, que um voo pode sair, pode chegar, para poder otimizar, chegar a malha e operar de uma forma mais otimizada. Engenharia de manutenção de aeronave também. Então, é um cenário, são técnicas muito utilizadas, só que essas técnicas têm uma característica. Elas são aplicadas de forma pontual. É como se você tentasse melhorar, né, a sua relação com o seu cliente sem olhar como um todo, sem olhar para os seus fornecedores, ou sem olhar simplesmente para o seu mercado. Então, as técnicas, né, em aviação, principalmente, elas são aplicadas de maneira pontual. E você soma todas essas pontinhas e acha que vai funcionar. Né? E aí, quando você coloca tudo no ar, aí você começa a perceber que um piloto que chegou lá no Amazonas, ele vai ter que dormir um dia a mais porque não tem um voo de volta.
Isso vai gerar um custo para a empresa, porque ela vai ter que pagar um funcionário, vai ter que pagar a tripulação, porque você não conseguiu enxergar como um todo. Você está enxergando de forma isolada. Análise de dados de voos, isso é feito amplamente, né, há várias décadas já. Os governos fazem isso, a ANAC, Infraero, Forças Armadas Brasileiras, né, as próprias companhias aéreas geralmente têm uma unidade interna só de análise de dados, né, mas geralmente analisando os voos individualmente, sem essa visão sistêmica que eu apresento aqui para vocês. Tá? Aqui eu trouxe só alguns trabalhos, né, de vários, centenas de outros que vocês poderiam enxergar aí, né, de ferramentas para análise de dados de voos, né, ferramentas de visualização. Essa empresa Merlot aqui é uma startup, né, que trabalha com Big Data só para poder ajudar a visualizar os dados. Só que o que eu trago aqui é a gente começar a pensar no aspecto de simulação computacional. Tá? Alguém aqui é engenheiro? Já trabalharam com simulação? Alguns que é engenheiro de produção na área de simulação de, vamos dizer assim, de produção, né, arena. Quem é engenheiro civil ou engenheiro mecânico tem alguns tipos de simulação de malhas de pontos para poder fazer, né, várias questões. Só que todas essas técnicas, elas acabam criando para a pessoa o quê? Um laboratório virtual. Por que eu poderia querer usar um laboratório virtual? Porque no laboratório virtual eu posso testar um monte de coisa. E no mundo real não dá para sair testando. Né? Seja por aspectos éticos, seja por aspectos econômicos, seja por aspectos até de impacto no meio ambiente. Né? Imagina eu começar a testar diferentes formas de uma aeronave voar torrando combustível. Isso traz um impacto. Né? Então, alguns simuladores têm sido propostos para poder enxergar a malha aérea de uma forma integrada. Aqui eu trouxe só alguns. Tem um interessante, a NASA criou há pouco tempo, né, tem alguns poucos anos, chamado FACET, e ele visa simular o espaço aéreo americano. Só que todas essas ferramentas, elas têm um foco muito assim, no governo, né, no controlador do espaço aéreo. E quando você começa a buscar otimização nesse tipo de operação, não necessariamente eu vou estar resolvendo o seu problema. É como, por exemplo, se eu estivesse estudando um algoritmo para fila de transplante de coração. Eu posso estar resolvendo o problema de todo mundo, mas eu não estou resolvendo necessariamente o seu. Aliás, você, inclusive, pode ir para o final da fila, dependendo do critério do meu algoritmo. Tá? Então, qual foi a proposta, né, que a gente desenvolveu? Hoje a gente tem alguns alunos trabalhando nesse projeto. É a gente criar uma ferramenta onde a gente pudesse trabalhar isso do ponto de vista da companhia aérea. Então, a companhia aérea ela vai começar a criar o mundo virtual dela e simular e observar as coisas como elas acontecem. Tá? Então, tanto a parte de análise de dados, né, esse projeto ele se propôs a ajudar uma companhia aérea a enxergar os dados dessa forma, como também simular estratégias. Né? Então, por exemplo, se eu acelerar um determinado voo para ele chegar mais rápido, qual que é o impacto disso? Às vezes eu vou gastar um pouquinho mais de combustível naquele voo, mas será que eu não resolvo vários problemas de cancelamento que eu tenho na minha malha inteira? A ideia aqui, então, é conseguir combinar técnicas de simulação com análise visual ao mesmo tempo. Tá bom? Bom, deixa eu avançar aqui um pouquinho, depois eu vou falando com vocês alguns detalhes. Tá? Bom, a simulação ela vai permitir eu reproduzir num primeiro momento o que já aconteceu. Então eu chego numa companhia aérea, a gente, por exemplo, estava fazendo um contrato com a Gol, né, onde ela me passa os dados do que aconteceu e eu reproduzo isso numa malha. Inclusive, sou capaz de falar para ele, olha, se você tivesse feito isso, teria sido melhor, porque eu estou reproduzindo esses dados. Tá? Agora, eu posso também extrair métricas que nem ela sabia. Né? Será que ela sabe quanto que ela está gastando de combustível na subida dos voos ou na descida? E assim por diante. Tá? Bom, aí nós temos uma hipótese também, que eu falei com vocês, né, que é o que a gente chama de uma abordagem mais ampla, que considera eu trabalhar em várias frentes. Será que ela é mais eficiente, de fato, que abordagens separadas, modularizadas? Né? Aqui, só para a gente poder exemplificar isso, tem um biólogo, né, chamado Carl Landwin. Ele criou a teoria geral de sistemas, né, onde ele propõe que os sistemas biológicos, né, ou de uma forma geral, você puder
Na verdade, ele trouxe isso para dentro das organizações. Se você conseguir enxergar a sua organização e tomar a decisão de forma integrada, você tem uma eficiência melhor no sistema. Tá? E aí aqui tem um pequeno exemplo. Imagina 2 aviões, vocês estão vendo ali, saindo de São Paulo e um saindo do Rio de Janeiro e indo para Brasília. E vamos imaginar que as pessoas que estão saindo do Rio de Janeiro, elas vão descer em Brasília e vão entrar no outro avião, né, ou vão fazer uma conexão junto com o pessoal que está vindo de São Paulo para Salvador. E se por acaso o voo A ele se atrasar, o que o avião B poderia fazer? Ele poderia ir mais devagar, vocês concordam? Economizando combustível. Então, olha só, ele começa a definir o plano de voo dele baseado no que o outro está fazendo. Hoje isso não acontece, porque esses sistemas eles são todos muito independentes, né? Um piloto está conversando, né, com um controlador de voo, obtendo um plano de voo, inclusive, enquanto o outro está definindo outra coisa. Essas malhas elas não se conversam. Você não tem essa abordagem. Tá? E a segunda hipótese que nós trabalhamos aqui foi o quê? Foi a gente fazer uma modelagem baseada em agentes, é como se fosse um jogo, né, onde cada avião é um aviãozinho lá no jogo. Imagina lá no Atari, né? Ele começa a deslocar dentro da minha simulação. Só que eu vou pegar esses aviões e vou pegar dados históricos e vou começar a reproduzir e gerar novos dados. Isso, tipicamente, é o espírito do processamento Big Data. No final das contas, quando você tem um Hadoop, o que você está querendo? Você está querendo pegar uma massa muito grande e extrair algumas métricas. Só que eu posso fazer isso dando vida aos dados. Né? Ao invés de cada dado processar aquilo sequencialmente, eu transformo num agente virtual e ele começa ali a ter vida no ambiente virtual e gerar dados. Tá? Aqui, só para vocês entenderem uma parte desse trabalho, como está sendo feito, né, a gente trabalha obtendo alguns dados de empresas como Planfinder, Radar 24 horas. Quem já viu falar aí? Já visualizaram alguns voos? Vocês podem, inclusive, baixar o aplicativo para você monitorar o tráfego aéreo aqui, né, para vocês verem quais aviões estão passando, de onde estão indo, para onde estão indo. A gente pega esses dados, a gente faz uma parceria com a Eurocontrol e obtém também uma série de dados de parâmetros de aeronave. Tá? E aí a gente gera novos dados com isso, fazendo um processamento ETL. Ou melhor, a gente estrutura. E depois a gente processa com o simulador multiagente e geramos novos dados. Depois a gente pode minerar e visualizar, fazendo perguntas sobre esses dados agregados. Eu vou passar aqui cada uma dessas etapas para vocês conhecerem, discutindo. Então, a primeira coisa, né, esse trabalho ele começa num contexto acadêmico. Né, eu estava fazendo meu doutorado, comecei a investigar isso. Né, o meu orientador, o departamento que eu estava, né, eles têm relacionamento forte com a indústria de aviação. E aí nós começamos a pensar, a trabalhar com massas de dados para a gente poder trabalhar toda essa eficiência. E aí, a primeira pergunta era, como que a gente obtém dados de voos? Beleza, chegamos lá para a Gol no primeiro momento, passa para a gente os dados dos seus aviões. Eles, está bom, está aqui e um contrato de 50 páginas para vocês assinarem, que vocês não podem divulgar para ninguém, nenhuma informação. Falei, puxa, não dá para trabalhar assim, né? A gente vai assinar um contrato que eu não posso nem divulgar, não vou fazer doutorado nisso, vou fazer consultoria. Né? Só que aí nós descobrimos, né, no meio desse caminho, o quê? Que existe uma tecnologia que foi, inclusive, desenvolvida no contexto do NextGen, aquele projeto maior norte-americano, que é a tecnologia chamada ADS-B. Tá? Basicamente, cada aeronave, o seu transponder hoje, ele divulga dados a cada 1 minuto, né? Usando uma certa frequência, 1015 MHz, e você pode fazer uma anteninha, tipo essa aqui na sua casa mesmo, você pode construir por menos de $20, e você coleta esses dados, estão vindo do ar. Né? Então, estão vindo, você pode instalar na sua casa e coletar. E aí, algumas empresas, vocês devem perguntar, puxa, eu já entrei no site lá do Flight Radar e eu vejo os voos, como é que eles sabem onde é que está o avião? O avião conecta neles? Como é que é isso? Então, essas empresas, geralmente, elas têm antenas. Inclusive, vocês podem entrar no site e pedir uma. Eles mandam para a casa de vocês. Aqui está a anteninha. Ela tem uma entrada de rede, né, uma saída aqui para você colocar lá no telhado da sua casa. E aí ela começa a coletar, num raio de até 400 quilômetros, dados de voos. Que dados são esses? Latitude, longitude do avião naquele instante. Hora, minuto, segundo. Então, eu acho a posição. Altitude, velocidade,
aeroporto de origem, destino, companhia aérea, modelo de aeronave, código do rádio. São mais ou menos 13 informações. Então, você começa a pegar esse dado, você pode começar a fazer o quê? Estudar. E, aliás, você pode ir até mais longe. Aqui está o mapa, eu vou falar com vocês. Aqui está o mapa da FlightAware, onde é que tem antena instalado. Tá? Obviamente, vocês não vão ver antena no oceano, né? E nem em regiões pobres. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade, internet, então isso acontece. No Brasil, nós não temos dados sobre a floresta amazônica. Né? Nós não temos antena coletando isso. Olha isso aqui. Isso aqui foi um retrato, né, de um certo momento dos aviões que estavam no mundo. Hoje a gente tem mais ou menos cerca de 100 mil voos, né, por dia no mundo. E aqui vocês vão ver esses pontos laranjados, são voos que passam pelos Estados Unidos. Essa empresa, por operar nos Estados Unidos, ela tem que... A lei americana não deixa que ela disponibilize esses dados para as pessoas com um intervalo menor que 10 minutos. Tá? Então, só recapitulando, você instalou a antena na sua casa, você coletou, você manda para o servidor deles, conectado via internet, é a IoT, né, no final das contas, eles armazenam e disponibilizam num site para as pessoas. Só que os voos nos Estados Unidos têm um atraso de pelo menos 10 minutos. Porque com esse tipo de tecnologia você consegue fazer um míssil balístico e derrubar um avião. Basicamente, você está coletando latitude, longitude. Você sabe onde é que o avião está. Né? Então, por isso que a lei de segurança norte-americana não permite. Então, eles já coloriram até de outra cor aqui, né? Todo mundo que passou naquele, né, por aquele sistema americano. Tá? Então, conseguimos aqui, né, uma base grande, a gente tinha mais de 1 milhão, 80 milhões de voos, aliás, de pontos. Esse é um problema, tá? Porque o arquivo que eu obtive deles é como se fosse, a cada minuto, uma fotografia dessa. Então, daqui 1 minuto, daqui 1 minuto. Então, eu não tenho dados de rota, de trajetória. Eu só tenho um monte de print screen do planeta Terra com os aviões. Então, aí nós tivemos que fazer o quê? Criar algoritmos para reconstruir essas rotas a partir dos pontos. É lógico que tinha o código da aeronave. Eu tinha alguns dados que me permitiram fazer essa reconstrução. Tá? Só que tem alguns problemas. Como, por exemplo, eu não tenho cobertura no mar. Não tenho cobertura em algumas regiões. Então, nós tivemos que trabalhar com alguns algoritmos, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, usando redes neurais e tudo, para poder reconstruir essas rotas. Tá? Voo da Chapecoense, vocês lembram aquele que caiu? Depois eu vou mostrar uma simulação que nós fizemos dele aqui também. Nós não tínhamos os dados dele sobre a floresta amazônica. Tá? Então, no próprio simulador, a gente usa uma técnica, né, de projeção, como se fosse uma estimativa, para ele poder completar isso. Tá? Outra coisa, já que eu queria... olha só, esses dados, eu já posso utilizá-los para poder analisar a performance de um avião, vocês concordam? Eu consigo saber se o avião está subindo, está em linha reta, se ele está, né, qual distância que ele está fazendo. Mas qual que é o principal parâmetro ou métrica para eu analisar o desempenho de um voo? Consumo de combustível. O ADS-B, ele não me fornece consumo de combustível. Por quê? Primeiro que, obviamente, é um padrão do protocolo. Né? E as companhias aéreas guardam isso a 7 chaves. Porque isso tem tudo a ver com a eficiência dela. Né? Uma companhia aérea pode quebrar em função disso. Né? Ao divulgar um dado desse, eu posso, inclusive, começar, né, a propor outras ações de forma concorrente, né, com aquela empresa para poder operar de maneira mais eficiente. Então, já que nós não temos consumo de combustível, e a gente precisava ter, como é que a gente poderia fazer? Calcular na mão? Como é que eu sei quanto que um avião gasta de combustível? Porque eu tenho os dados dos pontos. Então, eu sei a distância, sei a altura. Será que com isso eu consigo calcular o consumo? Aí, nós fomos até a Eurocontrol, né? Na verdade, eles têm um programa onde eles disponibilizam parâmetros de aeronave. Vocês estão vendo? Isso aqui é um TXT. Tá? São mais ou menos 437 modelos que eles têm com os parâmetros. Largura da asa, número de motores, motor a jato, pistão, né? Avião vazio, quanto que ele consegue
enfim, qual que é a capacidade máxima em quilogramas, número de assentos, tudo isso a gente tinha aqui. Então falamos, opa, peraí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse dado, vamos juntar com essa outra massa gigante que a gente tem dos voos, né? Vamos criar um modelo físico, uma equação para poder descrever quanto que eu gasto de combustível entre cada ponto desse, e depois eu calculo uma integral. Vou integrando isso, vou somando, e aí eu vou saber qual que é a massa da aeronave em cada um dos pontos. Tá? Então, assim, olha só onde é que nós começamos. Aí o que a gente começa a gerar? Né? A gente vai se aventurando por essas coisas, né? E não para. Né? Começa a programar, vai fazendo as equações e o negócio vai andando. Tá? Aqui, então, só para ilustrar as duas etapas. Os dados que chegaram, mais ou menos 6 gigabytes, isso aqui é só de um mês, tá bom? 6 gigabytes de um mês que a gente estava analisando, transformamos num modelo relacional, onde a gente tinha os dados do voo, a gente tinha informações gerais sobre o voo e informações detalhadas. Eu falei com vocês que o avião transmite 13 informações, mas na caixa preta dele, ele armazena mais de 1.200 parâmetros por segundo. Tá? Como é que o flap da direita estava inclinado, não sei o quê, temperatura interna, externa. Então, assim, esse dado da caixa preta, né, difícil a gente conseguir, inclusive para validar esse trabalho, a gente conseguiu achar poucos dados, né, exatamente porque isso não é aberto. Né, isso é extremamente fechado para essas empresas. Eurocontrol, a gente pega os arquivos de configuração e geramos uma tabela. Tá bom? Então, o nosso banco de dados, no final das contas, ficou com essa estrutura, um modelinho relacional, fazendo ETL. Isso dá um trabalho para danar, né? Essa coisa que eu falei para vocês, tem um monte de ponto espalhado de latitude e longitude, não tem informação nenhuma de trajeto. É a mesma coisa, né, sei lá, as empresas que trabalham hoje com geolocalização de smartphone, né? Integrar isso não é uma tarefa fácil. Tá? Saber, por exemplo, qual que é a rotina de uma pessoa. Você tem que criar modelos que, a partir disso, você infere. Tá? Com uma certa probabilidade não dá certo também. Bom, e aí a gente começa a descobrir os problemas. Né? Primeiro problema que a gente descobre, aquela antena que eu falei com vocês, ela não capta dados sobre o oceano. E quando eu queria analisar voos sobre o oceano? E aí? Né? Aí já é um problema. Outro problema, os dados que eu tinha, como, por exemplo, latitude e longitude, isso é informação que vem de GPS. E o GPS, o sistema de coordenadas, o sistema de satélites americano, ele tem, naturalmente, por natureza, algumas distorções. Tá? A primeira delas é da própria natureza da Terra. A Terra não é redonda. Também não é plana, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas a Terra ela tem formato cuja precisão ela fica comprometida. Né? E sem falar que em algumas situações, em algumas regiões, você tem inclusive inserção de distorções propositais. Né? Guerra, várias situações. Então a gente já teve que começar a corrigir esses dados, né? Em função de todas essas precisões. Remover também um monte de coisa que não tinha ali. Tinha voo que eu tinha tipo 5 quilômetros só de rota. O que eu vou fazer com isso? Né? Então a gente começou a filtrar, corta daqui, corta dali. Alguns modelos de aeronave não eram suportados pelo BADA. Então, por exemplo, Embraer 190, eu tinha os parâmetros dele. Embraer 195, aí já não tinha, porque já era um modelo mais novo. Então, a Eurocontrol não recebeu isso ainda. Vocês acham que a Eurocontrol ela pede esses dados para as companhias aéreas e elas passam assim? Ah, está aqui. Vocês acham que é fácil isso? Não parece que a empresa está abrindo um pouco, né, o seu segredo comercial, técnico, não é só uma questão de manual. Tem questões até muito sensíveis aqui dentro. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês um pouco de problema que isso acaba trazendo. Tá? Pessoal, aqui só para vocês ilustrarem, né, uma trajetória que a gente recebia aqui com os pontos em vermelho. E aí nós tivemos que aplicar filtros. Filtro da mediana, alguém já usou aqui? Né? Em algum momento você acaba utilizando isso. Num processo de ciência de dados é normal, você tem que normalizar algo, né? Você tem que filtrar, até chegar em alguma coisa mais realista. Porque o que acontece se eu fizer um modelo de consumo de combustível que considerou essa trajetória aqui vermelha? Primeiro que avião não voa assim, né? Vai, faz curva. Não rola. Tá? E se eu seguisse isso, considerando que eu tinha aqui entre um waypoint e outro, às vezes 10 quilômetros, eu teria
eu teria um problema de estimativa muito sério no consumo de combustível, porque para o avião conseguir fazer isso, ele teria que fazer uma série de movimentos e consumos extras que ia distorcer totalmente a minha análise. Tá bom? Então, nós aplicamos esse tipo de filtro. Bom, beleza. E agora, para processar. Então, beleza, olha só. Falei com vocês que a gente agora tem... Agora nós temos informações de voo. Sei de onde está indo, para onde está indo. Sei todos os pontos que a aeronave passa. Então, conheço as trajetórias, tenho os parâmetros de aeronave. Então, essa simulação, né, que nós fizemos baseadas em agentes, o que ela faz? Ela pega isso, ela mastiga os meus dados e gera novos dados. É o que vocês geralmente fazem lá no processo, né, usando SQL, pega os dados, geram novos. Só que aqui eu tive que criar toda uma estrutura muito bem organizada de simulação para poder chegar nisso, porque são dados extremamente complexos. E quais são as métricas de saída? Primeiro, fase do voo. Por que fase do voo? Porque para eu consumir consumo, para eu calcular o consumo, eu tenho que saber em que fase o avião está. Se ele está subindo, ele tem uma forma completamente diferente de operar. Se ele está em cruzeiro, se ele está descendo, se ele está taxiando no aeroporto e assim por diante. Então eu preciso olhar para esse monte de pontinhos, vamos pegar assim, 200 pontos foi uma trajetória, e conseguir entender em cada ponto desse, descrever a fase. Consumo de combustível, é o que nós vamos falar aqui, e distância. Distância é a mais fácil. Tá? Quantos? 5? Então tá bom. A distância é a mais fácil. Né? Como que a gente faz para calcular a distância? É só somar. Tá? Agora vamos falar cada um deles aqui. Ó. Então, para eu pegar os meus dados e gerar uma e descobrir a fase de voo, nós recorremos ao manual da IATA, né, que é o Instituto de Aeronáutica e Transporte Aéreo, onde eles tinham um modelo especificando em qual altura, qual que era a fase do voo, e aí, a partir disso, fizemos uma espécie de engenharia reversa. Né? Eu pegando esse manual, eu reclassifico os dados que eu já tenho. E aí nós conseguimos chegar na nossa definição dos nossos dados. Tá? Calculamos também métricas de desempenho. Uma delas é chamada Great Circle Distance, que eu meço, né, a circunferência da Terra entre dois pontos. E aí eu comparo isso com o deslocamento que o avião fez, somando os pouquinhos. Né? Quanto mais distante dessa curvatura da Terra, vocês concordam que é menos eficiente o voo? Né? Idealmente, certinho. Né? Seria uma trajetória ótima. Tá? Bom, deixa eu passar aqui. Eu vou mostrando alguns resultados aqui mais rapidamente para vocês, só para vocês entenderem, né? Não vou entrar tanto detalhadamente, mas eu acho que vai ser bom aqui para vocês poderem perceber. Né? Basicamente, pessoal, primeiro, para gerar essa visualização, nós criamos todo um sistema usando o Reporting Service. Tá? Criamos algumas planilhas dinâmicas também. O Excel não adianta. Né? Excel sempre vai estar na moda. Tá? O SQL Server 2014, isso foi suficiente para a gente estruturar num primeiro momento. Okay? E aí, fomos criando algumas visões. Né? Por exemplo, as principais conexões a partir do aeroporto de São Francisco. Onde são, para onde vai, quantos voos tem. Então, tudo baseado nessa ideia de visualizar dados. Cada bolinha, o tamanho dela é proporcional ao número de voos. Né? De maneira que a companhia aérea pudesse ter uma noção disso, né, de forma mais visual. Aqui, por exemplo, a companhia aérea JetBlue, é uma companhia aérea que corresponde no Brasil a... Como se no Brasil fosse a Gol, não é isso? Gol não, desculpa, Azul. Né? Ela tem operações mais na costa leste e algumas também na costa oeste. Tá? E aí a gente vai fazendo perguntas, como que é a distribuição dos voos, né, nos Estados Unidos por aeroporto? Então isso aqui é toda uma parte de análise visual. Tá? Aqui é uma informação muito interessante. 50% dos voos, eles têm até 1.000 milhas náuticas. O que significa isso? Uma milha náutica, quanto que é? É quase 2 quilômetros. Né? Então todos os voos, a maioria deles estão abaixo dessa proporção de 1.500 quilômetros. Tá bom? Bom, aqui mais alguns relatórios de visualização. Né? A gente começa a analisar o consumo de combustível em cada uma das etapas do voo. Tá? Isso tudo a partir dessa ideia de que eu consigo processar os próprios dados usando a simulação multiagente. Tá? Aqui é um voo, né, saindo de Las Vegas para Long Beach. Olha o que a gente observa. Ele sai por aqui. E aí vocês observam que tem 2 caminhos, né? Porque aquele aeroporto ele tem 2 cabeceiras. Tá? Mas olha como que é a descida. A descida ela é muito mais
cada piloto desce de um jeito. A verdade é, subir todo mundo é igualzinho, mas a descida, inclusive, a gente consegue observar aqui o quê? Como que eu poderia, por exemplo, criar um programa de bonificação de pilotos baseado na análise de dados. Né? Como é que esse cara está descendo, como que ele está operando. Tá bom? Bom, pessoal, eu fiz umas análises de combustível, distância, que eu vou passar aqui para vocês, mas são análises visuais. Né? E só para a gente poder, chegando já aqui perto do final, começamos aí, a partir de uma próxima etapa, usar a mineração de dados. Então, por exemplo, como que uma companhia escolhe a aeronave baseado na distância e baseado no número de assentos? Então, por exemplo, se ela precisa de 132 assentos até 156, uma distância entre 2.800 e 3.000 milhas, 1.000 milhas náuticas, geralmente ela escolhe um A318. Então, eu começo a gerar, isso aqui é uma árvore de decisão, né? Olhando para os meus dados lá atrás, perceber o que ela está fazendo. Só que aqui eu começo a fazer perguntas novas também. Do tipo, qual modelo de aeronave ela deveria ter escolhido? Só que aí eu descobri que lá no contrato que nós assinamos com a Eurocontrol, a gente não pode comparar modelo de aeronave. Por quê? Porque a fabricante falou, eu te dou meus dados, mas você não vai comparar meu avião A com B. Porque senão eu vou ter problema lá na Gol, vou ter problema lá na TAM. Eu vendi um monte de avião para eles, agora tenho um mais eficiente. E aí? Não rola, né? Então, alguns resultados a gente não pôde publicar e nem divulgar. Tá? Bom, aqui só para mostrar o propósito e o finalzinho aqui da simulação multiagente, que é aquela ideia de reproduzir o que já aconteceu, que é começar a criar situações hipotéticas. Deixa eu avançar aqui. Essa aqui é a ferramenta, é o simulador, né, onde a gente consegue observar o avião e executar. Tá? A gente tem um sistema de processamento distribuído, onde eu pego um conjunto de aviões e vou distribuindo em várias máquinas, e ele vai computando isso, tá? Como se fosse o nosso processamento Hadoop, né, ou Big Data. Mas eu vou pegar só um cenário aqui para vocês, só para a gente finalizar. Tá? Esse aqui, na verdade, é uma simulação. Nós fizemos duas simulações. A primeira foi para ver se o modelo estava consistente. Nós pegamos o voo da Chapecoense e a gente reproduziu ele no simulador. Se vocês lembrarem, o avião ele chegou num certo ponto, deu 2 voltas, né, e chegou e caiu num determinado momento, sendo que o aeroporto era aqui. A distância era muito pouquinho. Né? Então, nós usamos esses dados que se tornaram públicos para a gente poder testar se o nosso modelo estava consistente. Tá? E o resultado aqui, ó, variação de menos 0,02% ou 1% no consumo de combustível. Então, o modelo ficou bem consistente. Tá bom? Bom, deixo aqui para vocês, né, só um pouco, né, assim, uma parte desse trabalho do que foi feito. A gente tem vários outros cenários que a gente começa a simular. Eu acho que aqui a ideia foi transmitir mais essa visão geral de como que eu pego uma massa de dados, gero informação e começo a simular e olhar para frente. Né? Aqui, por exemplo, no último trabalho que a gente fez, a gente começou a simular se o avião, se a gente tivesse informação de vento. Se eu sei que um vento vai ficar a favor numa rota, será que eu posso atrasar um pouquinho o meu voo para poder pegar esse vento carona nisso? Se a gente consegue mostrar que a gente consegue gerar uma economia de 5% de uma companhia aérea de combustível usando esse tipo de estratégia. Então, a simulação ela tem esse propósito. E aí eu queria agradecer o tempo de vocês, né, e bom evento para todos. Audio Jungle.